O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma declaração e ele disse isso que eu coloquei na capa do vídeo. Eu tenho medo da Ucrânia não existir mais. Ele está falando assim, ele fez um apelo, ele fez vários desabafos aqui, de certa forma culpando o Ocidente, dizendo que está havendo fraqueza de alguns países que poderia ajudar, dizendo que a situação está grave, que as ajudas são bem-vindas, mas que já é tarde demais. Então deixa eu repercutir aqui essa notícia aqui para você, atualizado dia 3 de março de 2022. Frases fortes, declarações fortes do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, perfeito? Então já deixa embaixo aqui, antes da gente continuar, deixa embaixo aqui o seu Ahavti. Ahavti significa gostei, like em hebraico, isso me ajuda demais, é grátis você deixar o Ahavti, você me ajuda muito mesmo, tá? E se você também quiser começar o seu curso de hebraico, se você não sabe, eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno, tenho uma escola de hebraico Yesod com alunos do Brasil e do mundo. Primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações hebraico do zero para você, ok? Vamos lá. O líder do país, Volodymyr Zelensky, diz ser da paz e não quer ver o seu povo sucumbir. Ele teceu críticas à demora na reação do Ocidente, dizendo o seguinte: houve fraqueza. Essas declarações aqui repercutiram em um jornal internacional e, obviamente, o mundo já está falando, né? Essa figura do Zelensky, ela está sendo muito falada, né? O presidente da Ucrânia. Até então, pouca gente, vamos dizer assim, conhecia quem era o presidente. Se há 3 meses atrás alguém perguntasse quem é o presidente da Ucrânia, e em relação a hoje, quem é o presidente da Ucrânia, com certeza muita gente ficou sabendo quem é o presidente da Ucrânia devido a tudo isso. Ele está se tornando uma... olha só o que eu vi. Eu já vi em um site israelense, se eu não me engano, o Yediot Aharonot, que é um jornal israelense, eles fizeram uma enquete, sabe essas enquetes de rede social? Dizendo o seguinte: quem você prefere de primeiro-ministro? O Naftali Bennett, que é o atual primeiro-ministro de Israel, ou o Volodymyr Zelensky? Ou seja, as pessoas já estão, vamos dizer, cotando ele, porque Volodymyr Zelensky é judeu, né? Então, olha só como a popularidade do Zelensky está, vamos dizer, em alta, né? A negação dele, falando assim para os Estados Unidos: eu não quero uma carona, eu preciso de ajuda para poder me defender do meu país. Então isso lhe rendeu muita popularidade, tá? Então ele deu uma declaração e ele disse o seguinte, ele disse exatamente isso: tenho medo de a Ucrânia não existir mais, afirmou o presidente em entrevista, certo? Ele disse o seguinte: o nosso povo é muito especial, não quero ver o meu povo destruído, quero ver os ucranianos sobreviverem na história, não quero que se tornem a lenda dos 300 como os espartanos, eu quero paz. Foi isso que ele disse. Ele também está comentando a posição da ONU, da União Europeia, da OTAN, em relação às ações tomadas para impedir a invasão russa. Segundo ele, as entidades e os países agiram tarde demais. Mais palavras do Zelensky: preciso agradecer os países que estão nos fornecendo dispositivos de ataque e de defesa. Nós temos gratidão, mas já é tarde demais, certo? Nós demos
a janela de oportunidade para esses países. E essa janela causou a perda de milhares de vidas ucranianas, disse ele. Houve pressões sobre a Lituânia e a Polônia. E a resposta das alianças foi esperar o início do conflito. O mundo precisa saber. Não é uma questão sobre o que Olaf Scholz, que é o líder da Alemanha, ou que Joe Biden ou Macron pode fazer, ou os líderes do mundo. A questão é que nós já dissemos muitas vezes que a Ucrânia precisa de garantias, e isso é algo que eu venho dizendo desde o início. Tá? Então ele fez várias declarações aqui, entre elas mais declarações, olha só. Se a Ucrânia deixar de existir, a Letônia seria o próximo país a ser invadido. Palavras do presidente Zelensky. A Lituânia, a Moldávia, a Geórgia, Polônia. Chegaríamos até o Muro de Berlim. O mundo precisa mostrar a sua força, sem luta, sem combate, sem perder vidas, porque o poder vem da diplomacia. As sanções são fortes e esse é um bom início, entre outras coisas que ele falou. Então essa declaração a esse site de notícias internacional repercutiu, porque é uma espécie de desabafo, né? Agora ele tem voz. Eu vi a declaração dele na Organização das Nações Unidas, ele foi aplaudido de pé depois do seu discurso, depois do discurso que ele fez. Então são discursos fortes, né? Porque é o líder de um país que está lutando para defender, que está lutando para sobreviver a essa invasão, vamos dizer assim, da Rússia. Cada vez mais o exército russo está se aproximando, está vindo, certo? E o presidente tem que ser forte nas suas palavras, né? Agora o país está sobre a lei marcial, então nós estamos vendo hoje com os nossos olhos de 2022 o que nós líamos apenas em livros, em documentários de TV, lá do que aconteceu em 1940 na Europa. Então hoje nós estamos vendo com os nossos olhos essa questão toda, fotos reais, vídeos. Infelizmente não tem boas notícias para o povo ucraniano. O povo ucraniano está saindo em um grande exílio. Mais de 1 milhão de ucranianos já saíram tiveram que deixar o seu país. Os homens, os pais de família tiveram que ficar, estão perdendo suas vidas. Então é uma coisa que a gente, em março de 2022, quem queria imaginar que isso poderia romper no mundo? Então muito se falava, né, do convite. Olha só, do convite, nós ainda não passamos por isso, estamos convivendo com isso, e agora nós estamos falando desse conflito na Europa mais uma vez, pela sede de governos. Enfim, cada um tem as suas justificativas, a Rússia tem a sua justificativa para fazer isso, e o mundo está assim, pessoal, o mundo está assim. Comente aqui embaixo o que você acha desse assunto, se você está acompanhando, se você está vendo os meus vídeos aqui. Eu estou postando 3 vídeos por dia desses assuntos aqui, tudo relacionado, tentando pensar alguns assuntos que eu acho interessante para vocês, e vamos continuar acompanhando, nós precisamos acompanhar. Eu vi hoje no noticiário que isso já está afetando os preços do Brasil, os preços de alimentos do Brasil. Então, de uma forma ou outra, isso nos afeta. Primeira coisa, nos afeta porque são vidas humanas que estão na Ucrânia. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa, a economia mundial, né? O mundo vai sofrer com isso, então afeta-se. Deixa aqui nos comentários o que você acha, o seu comentário, use o espaço.
Deixe o seu arravite também, isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos, perfeito? Muito, muito obrigado por ficar até o final. Acompanhe os demais vídeos, tem bastante assunto interessante e vai ter bastante assunto interessante nessas notícias que eu vou trazendo para vocês. Muito obrigado, fique na paz, shalom, ulehi traut. Shalom, nós precisamos de paz. Tchau, tchau.